Deus, irmãos, vamos abrir em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Todos encontraram? Mateus 15, 21 ao 28. A palavra de Deus diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Então lhe disse Jesus: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde então, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Assentados. Esse texto parece um texto estranho, parece uma história estranha. Eu não sei quantos de vocês têm esta mesma percepção. O Jesus, que é amor, o Jesus, que é cheio de compaixão, o Jesus que, mesmo antes das pessoas pedirem, como em outras passagens nós encontramos, o que nós temos é ele perguntando, por exemplo: queres ser curado? O que queres que eu te faça? O Jesus que se antecipa, o Jesus que cura, mesmo antes das pessoas pedirem ou manifestarem alguma declaração de fé. Sim, esse texto parece um pouco estranho, diferente, pelo menos, daquelas outras passagens que nós conhecemos. Mas só parece. Aqui está o mesmo Jesus, amor, o mesmo Jesus, compaixão, o mesmo Jesus que atende e tem prazer em atender os necessitados. Nós vamos observar esse texto. Primeiramente, no contexto, nós temos estudado aqui, pregado aqui, sistematicamente, a gente vê que Jesus ele considerou todos os alimentos puros. Inclusive o texto que precede ele é esse. Ele diz que, em relação à tradição dos anciãos, que lhe foi cobrado os seus discípulos observarem que eles não lavavam a mão antes das refeições, Jesus disse: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Então Jesus não só falou, ensinou que tudo era puro, mas ele prova isso, indo agora para uma região gentia. Ele se retira para Tiro
e Sidom. Ele sai dos domínios da região de Jerusalém, sai dos domínios de Israel, sai dos domínios de Herodes e vai para uma terra gentílica. Interessante notar que se os judeus, pelo menos os escribas e fariseus, as autoridades, procuravam Jesus para questioná-lo, procuravam Jesus para incriminá-lo, procuravam Jesus para tentar derrubá-lo em alguma palavra, os gentios agora o procuram para atender as demandas, as questões mais sérias, mais urgentes da sua vida. E é assim que nós encontramos essa passagem. Jesus ele está nas terras agora de Tiro, Sidom, se retirou para ali e veio uma mulher, cananeia, a mulher Ciro Fenícia, certamente de um povo, de uma nação, dentre aquelas que eram tidas por malditas, desde lá da época de Noé, maldito seja Canaã, né? Então, nós vemos aqui uma terra não abençoada, e Jesus mesmo havia dito para os seus discípulos para não irem para os gentios, não pelo menos naquele momento, pelo menos não naquele momento. Mas essa mulher, ela desconsidera tudo isso. Essa mulher, ela passa por cima de tudo isso. A sua aflição, a sua angústia, a sua questão, a sua necessidade, ela é urgente. É o clamor de uma mãe aflita, é o clamor de uma mãe que não há clamor tão comovente como o clamor de uma mãe. Não há pedido tão comovente como o pedido de uma mãe. Certa vez li, não sei a autoria da frase, mas é uma frase bonita, significativa, que dizia o seguinte: a parte mais sensível do meu corpo são os meus filhos. Eu achei muito bonito, né? A parte mais sensível do meu corpo são os meus filhos, né? Colocando como se fosse parte dela, ou dele mesmo, né? A questão do sofrimento dos filhos. Se o filho sofre, a mãe sofre também. A sua urgência era grande. E ela se aproxima de Jesus. Ela clama, ela grita, talvez porque estivesse a alguma distância, e ela clama ao Senhor. E aí, irmãos, ela enfrenta alguns obstáculos. Nós precisamos entender isso pela nossa própria experiência de fé. O nosso clamor, na nossa oração, na nossa vida com Deus, nós podemos enfrentar alguns obstáculos. A vida não está isenta de obstáculos. E nós não estamos blindados deles. Nós podemos enfrentar alguns obstáculos. E eles certamente fortalecerão a nossa fé. Você está bem, feliz, sorridente, com a fé ali pronta quando você ora e sempre é respondido, quando tudo vai bem, isso é fácil. Mas aqui Jesus está ensinando uma lição de perseverança, uma lição de determinação. Jesus já conhecia o coração dessa mulher, certamente conhecia a fé dessa mulher, e vai nos passar uma grande lição. Ela clama e ela enfrenta alguns obstáculos. Um deles é dos discípulos, dos próprios apóstolos de Jesus. Em outra ocasião, aqui no Evangelho de Mateus, nós já pregamos sobre esse texto da primeira multiplicação dos pães, que você deve estar bem lembrado. Quando Jesus pergunta como ia fazer, o texto diz que ele estava perguntando para prová-los, porque ele já sabia muito bem o que ia fazer. A resposta dos discípulos é: despede a multidão. Parece que os discípulos não
gostavam muito de ter problema nas mãos deles, despede a multidão. E aqui os discípulos fazem a mesma coisa, despede, porque ela vem clamando atrás de nós. Observe aí desde já a insistência daquela mulher. Sabe aquelas situações quando você fala com alguém e a pessoa nem para lhe dar atenção? E parece que aconteceu isso. Ela clamou, ela estava clamando, ela estava aflita, ela estava com uma demanda urgente, um problema que precisava ser resolvido. Ela não podia voltar para casa daquele jeito. Mas Jesus não para, ele continua. E ela vem andando atrás e clamando. E os discípulos dizem, despede, porque ela vem clamando atrás de nós. Alguns chegam a entender, atende logo. Isso é fácil, resolve logo esse problema. Mas a gente não sabe se foi realmente isso. O fato é que eles queriam se ver livre da mulher, livre daquela pessoa. E por vezes parece que isso se repete nos nossos dias. As pessoas querem se ver livre de nós. E nós também, quando estamos em condições de ajudar, às vezes queremos ver mesmo livre das pessoas, não queremos perturbações. Não houve aqui uma intercessão, Deus. Não houve aqui aquele pedido de ajuda. Senhor, quer lugar, ajuda. Senhor, atende oração, é uma mãe, Senhor. Não, ao contrário, Senhor, despede. Manda embora, está vindo atrás de nós. Isso é um incômodo. Mas essa mãe não para diante desse obstáculo. A fé não para diante de obstáculos. Ela continua. O outro grande obstáculo que ela enfrentou, não foi apenas o silêncio, não foi apenas a palavra dos apóstolos, despede, querendo se livrar delas, foi também o próprio silêncio de Jesus. O texto diz que ela clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. E qual é o clamor dela, irmãos? A minha filha está terrivelmente ou horrivelmente endemoniada. Parece que havia uma escala no conceito deles de possessão, e a gente fica perguntando assim, só estar endemoniado já é horrivelmente e terrivelmente. Eu não sei nem se precisa desse adjetivo aqui, mas o fato é que ela descreve assim a sua situação, a sua luta. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Isso mostra nela também um discernimento. Às vezes, o pai, a mãe, os pais são um tanto quanto cegos. E há um ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Essa mãe não, ela sabia. Ela discerniu a situação da filha. Minha filha está mal. A minha filha está endemoniada. E não é um pouco, não. É horrivelmente. É terrivelmente. A situação é difícil. Quantas e quantas vezes o filho está indo de mal a pior? Talvez não esteja no caso de possessão, mas está indo de mal a pior. Está andando no mau caminho. Está se afastando dos caminhos de Deus. Está fazendo coisas erradas. E o pai e a mãe estão acobertando, ou tampando o sol com uma peneira, ou não sabem o que acontece debaixo do seu próprio teto, debaixo do seu próprio nariz. Essa mulher sabia o que estava acontecendo. Nós precisamos entender, irmãos, que o que nós precisamos dar para os nossos filhos não é só boa escola, não é só um bom ambiente, não é só uma boa alimentação, não é só boa cultura, não são só presentes. Nós precisamos dar para ele Jesus, o Senhor Jesus, porque só em Jesus há vida, só em Jesus há libertação, só em Jesus há salvação. Mas ainda que ela clamasse assim, ainda que ela tivesse esse discernimento e a disposição de ir até Jesus, o que ela recebeu de Jesus foi um silêncio. O Evangelho diz aqui que Jesus, contudo, não lhe respondeu palavra.
silêncio, ele é esmagador. O silêncio é terrível. O silêncio machuca. O silêncio dos outros, das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos colegas, das pessoas próximas, daquelas pessoas que podem nos ajudar. O silêncio nos angustia. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus nos angustia. Será que você já experimentou isso? Você ora, você pede, você clama, você insiste, o seu clamor é urgente. E parece que o céu está em silêncio. Não se ouve nada. Você parece que levanta a cabeça e diz: tem alguém aí? E responde. E é só um silêncio. Falei no início que o texto parecia estranho. Eu disse apenas que parecia, era por isso, irmãos. Porque essa não é a única vez que há demora em se atender. Lembre-se de Abraão, o pai da fé. Ele orou. Ele pediu um filho. Ele esperava o cumprimento de uma promessa. E demorou muito tempo para Abraão nascer. A saber, cerca de 25 anos. 25 anos é muita coisa. E olha que quando o menino começa a crescer, Deus vai e pede ele em sacrifício. Ele dá o seu próprio filho. Ele não sabia que Deus ia dar livramento, ele não sabia que Deus ia providenciar um cordeiro. Mas ele age com fé. Há uma demora. Às vezes há uma demora em se atender. Mas essa mulher insiste. Essa mulher persiste. Essa mulher continua insistindo. E quando há a resposta, e aí ao invés de ser o alívio, a resposta é mais um obstáculo. A resposta talvez fosse o maior obstáculo. Faz-nos até lembrar de Jeremias. Jeremias está clamando, Jeremias está pedindo a Deus por uma resposta, um livramento de Deus. Deus está em silêncio. E quando Deus responde ao profeta, ele diz assim: havia um povo, os babilônios, e eles vão acabar, vão exterminar, vão levar os seus filhos, vão levar a nação, os jovens, tudo para o exílio, vão ficar lá 70 anos. Parece que a resposta era pior mesmo do que o silêncio. Quando ele responde, e a gente não sabe aqui, o texto pelo menos não mostra de maneira clara, eu não sei se Jesus respondeu olhando para ela, ou se Jesus respondeu aos discípulos, e ela ouviu, mas a resposta de Jesus foi essa: eu não vim, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desde o início do Evangelho de Mateus nós temos isso. Ele veio para o que era seu. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. No texto de João, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ainda bem que é esse mais, uma promessa aí para todos, a todos quanto receberam. Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a princípio, ele veio para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por algum motivo essa mulher não se enquadrava, não se encaixava, não preenchia os requisitos. Ela era até uma ovelha perdida, mas não era uma ovelha perdida da casa de Israel. Ela ouve isso. Você já falou alguma vez, ouviu alguém falar assim: não é possível, mas logo na minha vez, está tudo funcionando muito bem. Logo na sua vez, as coisas mudam. Logo na sua vez, as regras mudam. Logo na sua vez, a coisa acaba. Não tinha que ser logo na minha vez. Tinha que ser comigo. Parece que essa mulher viveu uma experiência parecida com essa. Ela certamente tinha ouvido de Jesus.
do Jesus que atendia todo mundo, do Jesus que não media esforço, do Jesus que não ficava cansado, do Jesus que não tinha tempo nem para comer, mas que atendia as multidões. E agora, logo na minha vez, acabou aí o estoque da graça, acabou o amor, acabou a vontade de atender, acabou a paciência. Logo na minha vez, ela podia ir para casa, desistindo de tudo e dizendo: olha, eu fui lá nesse Jesus que todo mundo fala que é bom, nesse Jesus que todo mundo diz que ele atende todo mundo, nesse Jesus que aquele que vem a ele de maneira alguma vai ser lançado fora, e a resposta que eu ouvi é que eu não sou de Israel, eu não sou uma ovelha perdida da casa de Israel, e ele só veio para eles. Não podia ser assim, não é? Mas não. Ela que reconheceu Jesus como Senhor, porque ela faz isso. Nós precisamos fazer isso. Ela era uma mulher gentia, uma Felícia, uma cananeia, mas ela disse Senhor, Jesus, filho de Davi. Depois ela disse Senhor, e quando a coisa está ruim, a coisa está indo de mal a pior, quando as esperanças se esvaem, sabe o que ela faz? Ela se prostra diante de Jesus e o adora. Que lição para a gente, irmãos? Transformar o caminho do sofrimento no altar da adoração. Transformar a oração não atendida num lugar de adoração. Transformar a aflição, a dor, no lugar da adoração. Transforme o seu caminho, a sua vida, no altar de adoração. Adore. Ela começa indo atrás de Jesus e acaba aos pés de Jesus. Ela começa pedindo, mas ela termina adorando. Se tem um lugar que nós precisamos estar para sermos alvo da graça de Deus, da graça divina, é aos pés de Jesus. O crente nunca está tão bem quando ele está adorando, quando ele está de joelhos. Parece até aqui aquele slogan lá do projeto das irmãs, o projeto Ana, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Ela não desiste, ela se prostra e o adora, e ela diz: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Aqui é um grau extenuante, a um grau grande de empatia, de se colocar no lugar do outro. Lembra a frase que eu disse aqui, no início, que eu li, achei muito bonita? A parte mais sensível do meu corpo são os meus filhos. Lembra essa frase? Quem estava terrivelmente, horrivelmente endemoniado? Quem estava com problema? Era a filha. E como que ela clama? Senhor, socorre a minha filha. Essa seria a construção natural da frase. Esse seria um pedido ordinário, normal, comum. Senhor, socorre a minha filha. Mas o que ela diz? Senhor, socorre-me. Porque o problema da filha é o seu problema. A dor da filha é a sua dor. A tribulação da filha é a sua tribulação. A angústia da filha é a sua angústia. E a nossa oração, irmão, será mais fervorosa, será mais fervente, haverá mais ardor quando nós sentimos que o problema do outro é o nosso problema, que a angústia do meu irmão é a minha angústia. E orar para o Senhor, socorre. Porque se o Senhor socorrer o meu irmão, você está me socorrendo. Se eu socorrer o meu filho, o Senhor está me socorrendo. E há um senso aqui, irmãos, de urgência. Urgência. Esse é o senso de quem precisa de salvação. Ninguém, ao estar se afogando, procura palavras bonitas, procura palavras graciosas. Ninguém declama um poema ao estar se afogando. Ele grita só: socorro. Socorro. Há um senso de urgência.
urgência na palavra dessa mulher: Senhor, socorre. Quantas e quantas vezes os problemas dos filhos não são a falta de tempo dos pais? Não tenho tempo. Agora eu estou muito cansado. Agora eu estou muito ocupado. Agora eu estou com muito sono. Agora eu estou... Sempre há um motivo, um impedimento. E a nossa atitude, irmãos, deveria ser como aquele pai ou a mãe que vê o filho no meio de um incêndio. E aí, nesse momento, não há falta de tempo, não há cansaço, não há dor, não há nada. Você só quer entrar no meio daquele fogaréu e, mesmo se queimando, e mesmo sofrendo, mesmo com o risco da própria vida, tirar o seu filho, a sua filha de lá. E por quê? Em relação às coisas espirituais, eternas, o nosso senso de urgência não é o mesmo. Se nós estamos falando do fogo do inferno, da perdição eterna, devemos ter um grande senso de urgência. Hoje, na escola dominical, nós anunciamos mais uma vez, e pedimos o empenho dos irmãos, a oração, o pessoal que trabalha com as crianças, para a realização da EBF no mês de janeiro, trazendo crianças para a igreja, resgatando as nossos próprios filhos, as respostas das crianças. E isso é importante. E se nós pensássemos, irmãos, com esse grau de urgência, nos filhos que estão fora da igreja, como seria diferente a nossa realidade se os nossos filhos, os nossos netos, os sobrinhos estivessem aqui? Eu tenho certeza que, com o grupo que nós estamos aqui reunidos, se todos os filhos e todos os netos estivessem aqui, ia faltar lugar no templo. Todo dia, não seria só dia de festa, não. Todos os dias faltaria lugar no templo, se os nossos filhos e os netos estivessem aqui. O clamor de um pai, o clamor de uma mãe, tem que ser um clamor com urgência, com força, com coragem, com determinação. Aquela mãe que não desiste, nunca ela se prostra. E aí a resposta que ela tem, irmãos, a ilustração que Jesus diz, falando ali do seu tempo, do seu próprio contexto, da sua própria época, nos assusta. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia, o Novo Testamento, aqui tem mais de 12.000 anos, a Bíblia, 3.500, um pouco mais de anos escrito, num contexto oriental. Então, os judeus chamavam os gentios de cães. E o contexto de cães ali não é o pet que a gente tem hoje, é o cão imundo, é o cão selvagem, é o cão que andava pela cidade revirando lixo. Então os judeus chamavam os gentios de cães, tratavam-os dessa maneira. E aí Jesus, pegando esse contexto, ele diz: não é lícito tirar dos filhos, ou ele pergunta, é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? Agora, para alguém arrogante, alguém muito dono de si, dono do seu nariz, cheio de prepotência, certamente seria a gota d'água. Baixei. Eu chamei do Senhor, eu chamei de filho de Davi, eu me prostrei aos pés, eu adorei. Agora, cachorrinho não. Cachorrinho é demais. Cachorrinho é demais. Alguns entendem que Jesus é até uma amenizada, porque Jesus não usou a figura cães, ele usou os cachorrinhos, que seriam os cães domésticos. Havia poucos, mas já havia. Estavam dentro de casa, comiam da mesa do Senhor, comiam das migalhas da própria casa. E aí, ao invés, irmãos, de com arrogância aquela mulher sair e dizer: isso é a gota d'água, isso eu não posso aguentar, agora já deu, eu vou embora. Essa mulher disse: tá bom, gostei da ilustração. Essa ilustração aí, Jesus, é tudo que eu precisava. Eu me encaixo nessa ilustração aí. Eu concordo, tá bom.
cachorrinha gentia, gentílica, tá bom. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que cai do seu seio. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu seio. É como se ele dissesse: olha, não precisa de muito não, Senhor. Uma migalha só da graça, uma migalha do seu poder, uma migalha do seu amor, é muito maior do que tudo que o mundo possa me oferecer, é muito maior do que a vida, é melhor do que tudo. E os cachorrinhos comem da mesa da migalha que caem da mesa do seu Senhor. Irmãos, a migalha da graça de Deus, não é que Deus nos dá migalha, não, mas isso, um pouco do favor de Deus, um levantar do véu, é glória demais para a gente. O Deus que nos atende segundo a riqueza da sua glória, assim que nos atende. Nós somos num outro contexto, ninguém vai aqui enfrentar uma situação dessa, mas todos nós somos aceitos, atendidos, respondidos por Deus, e um pouco só basta. A fé do tamanho do grão de mostarda é fé, ela cresce. Uma migalha da graça de Deus é algo superabundante na nossa vida. E aí sabe o que Jesus responde? Mulher, grande é a tua fé. Nem Israel de fé como esse. O diálogo, o texto só parece estranho. Parece estranho da mesma forma, quando Jesus ouve a notícia que Lázaro, a quem ele amava, daquela família de Betânia, estava terrivelmente enfermo, estava à morte, e a mensagem que ele recebe é exatamente essa: está enfermo aquele quem tu amas. E diz o texto, Jesus no começo, ficou 2 dias no lugar que ele estava, antes de atender. E aí nós poderíamos nos perguntar: estranho, não? Que amor é esse? O amor tem urgência em atender. Mas a glória e aleluia, ações de graças pela cura de Jairo, seria de um tipo. Agora, ação de graças, a glorificação, o louvor, o fortalecimento da fé pela ressurreição de Lázaro é muito maior. Nós vamos lá para Pedro, lá onde Jesus ressuscita Lázaro. Jesus atendeu essa mulher, ele podia atender imediatamente, mas nós não teríamos esse desfecho. Mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua fé. E Jesus não precisou impor as mãos, Jesus não precisou dar nenhuma palavra de ordem. Na mesma hora, a filha daquela mulher ficou livre, liberta, sã, curada. O milagre aconteceu. Como você está? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua casa? Só existe um caminho. Primeiro é reconhecer que há dificuldades, reconhecer que há problemas. E sabe onde é o lugar dos problemas? Os pés de Jesus. Os pés de Jesus. E não importa que você sinta que você está sendo desencorajado. A gente gosta de ser encorajado, a gente esteja lá com a gente, falando, vai, continua, não desiste. Mas não importa que você não tenha nenhum encorajamento, que essa mulher não teve. Continue clamando, continue indo atrás, continue persistindo, ali dizendo, talvez como Jacó não tinha uma força para lutar com o anjo do Senhor, mas não estava permitindo isso, e ele disse: olha, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Não importa, eu não te largo, eu não deixo de ir atrás clamando enquanto não tiver a minha bênção, enquanto não tiver a minha cura. Foi o que essa mulher fez. Ela discerniu e clamou, ela se reconheceu Jesus como Senhor, como filho de Davi, e ela adorou. Transforme a sua luta em adoração, transforme a sua luta em louvor. Adore ao Senhor, porque ninguém que vai a Ele volta de mãos vazias, ninguém que vai a Ele volta sem ser atendido.
Deus tem bênçãos para você. Deus vai te atribuir conforme a riqueza da sua glória. Embora por um momento você esteja lá no Salmo 126, vai andando, chorando, no 121, vai andando e chorando, enquanto semeia a semente. Mas eu estou andando demais, eu estou chorando demais, eu estou semeando demais, já faz muito tempo, mas a promessa é certa, vai voltar com júbilo, trazendo seus molhos, trazendo seus feixes. Eu termino com uma frase de George Miller, conhecido também como o pai dos órfãos. Ele diz assim: a fé não é saber que Deus pode. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Ele diz: a fé não é saber que Deus pode. Eu até emendaria, não é só saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé une a nossa insignificância à onipotência de Deus. A fé não é saber que Deus pode. A fé é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.